Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir com os nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje o nosso estudo é 83. Nós estamos no volume 3, da obra do Pastorino Sabedoria do Evangelho. O nosso estudo de hoje é sobre a mulher hemorrágica e a filha de Jairo. Estudo bastante interessante, pela conexão que há entre as duas situações. Foi narrado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mateus 9, de 18 a 26, Marcos 5, de 25 a 43, Lucas 8, 45 até 56. Os três narraram a história, a lição. Mas como a gente tem adotado aquele esquema para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ler aquele que tem maior detalhe para orientar a nossa interpretação. Então nós vamos utilizar a narrativa de Marcos por causa disso. Marcos registrou assim a mulher hemorrágica. Ora, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, gastando tudo o que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se eu tocar somente sua veste, ficarei curada. No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu em seu corpo que estava curada do seu flagelo. Conhecendo Jesus logo por si mesmo o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou meu manto? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Mas ele olhou ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, receosa e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. A narrativa continua, mas eu só separei aqui para facilitar o nosso estudo a cura da filha de Jairo. Marcos então continua. Ele ainda falava, Jesus, quando vieram da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Tendo Jesus ouvido o recado que foi dito, imediatamente disse ao chefe da sinagoga: não temas, apenas confia. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e que choravam e lamentavam muito. E tendo entrado, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E caçoaram dele. Tendo, porém, feito sair a todos, ele tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde estava a menina. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que se traduz: menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então eles ficaram atônitos. E Jesus recomendou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem a ela de comer. Estudando a lição, então, a cura da mulher hemorrágica não se trata de uma cura à distância, que nem aconteceu com, o servo, do centurião.
E também não houve nenhum toque intencional por parte de Jesus, como aconteceu na cura da sogra de Pedro. A mulher, então, tocou escondido o manto de Jesus, porque a intuição dela lhe dizia que, se tocasse nem que fosse a borda do manto, ela ficaria curada. É interessante que essa mulher conhecia muito bem as Escrituras, porque nos livros do Velho Testamento, o livro de Números e Deuteronômio, está escrito que nos cantos do manto, os israelitas deveriam pendurar bordas de fios de lã branca com um fio azul cada uma, a fim de recordarem os mandamentos e os observassem. Jesus então sente sair dele jato de fluidos, de poderes magnéticos curativos, atraídos, sugados pelo imã, daquela fé poderosa daquela mulher. E na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: a fé plasma a forma mental da coisa desejada. Quem me tocou? Indaga Jesus. Ninguém se acusa. E Pedro, temperamental, disse-lhe, quase que em tom de reprimenda: Mestre, a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Jesus, então, confessa a razão dessa pergunta. Senti sair de mim inesperadamente fluidos curativos. Quer dizer, a multidão estava ali comprimindo, mas só uma pessoa intencionalmente tocou em Jesus. E Jesus percebeu isso porque já tinha o autoconhecimento com perfeição. Sabia tudo o que estava acontecendo com ele e ao redor, No Evangelho Apócrifo de Nicodemos, no capítulo 7, traz para nós a informação de que essa mulher chamava-se Beronique, que foi traduzida para nós como Verônica, aquela mesma mulher que no percurso de Jesus para o Calvário, ela lhe enxugou o rosto suado e ferido, ficando a face de Jesus gravada naquele lenço, chamado também do lenço sudário, ou santo sudário, como a igreja registrou. Os três evangelistas trazem a narrativa do mesmo ponto de vista e tem duas características importantes. Primeira, a cura da mulher hemorrágica se dá no percurso para a casa de Jairo, entre o pedido do pai e a cura da filha. Segundo, é que a mulher sofria daquele mal há 12 anos e a menina que estava morta e foi ressuscitada também tinha exatamente 12 anos. E a gente sabe como é que no Evangelho não tem nada à toa. As coisas todas têm um sentido simbólico muito, muito interessante, Daí a ideia de duas histórias aparentemente separadas e ter uma conexão tão profunda do ponto de vista de completude de um determinado processo evolutivo, do fechamento de um determinado ciclo, O número 12, então, no plano humano aqui, ele exprime, primeiro, ele é formado pelo número 1 e número 2, que é a unidade perante a dualidade. E, ao mesmo tempo, o número 12 é o número da completude. Completa-se um ciclo. Que nem, por exemplo, 12 anos, 12 meses, completa-se um ano, 12 horas o dia, 12 horas a noite e assim vai. Quando Jesus, então, completa os 12 apóstolos, fecha-se o ciclo daquelas pessoas, daqueles espíritos que vieram para implantar, seguir, e dar cumprimento ao evangelho que Jesus trazia. Então fecha-se um ciclo, isso é fundamental e é muito significativo. E então, 12 também significa a catarse de si mesmo, o holocausto de si mesmo, a grande transformação íntima,
Esse simbolismo ele é muito importante mesmo, muito interessante, porque a perda de sangue significa a expiação da alma, e isso está escrito no livro de Levítico, lá no Velho Testamento, no capítulo 17, no versículo 11. E nesse mesmo livro está escrito: a alma de toda carne é seu sangue. Nesse sentido, então, o que traz para nós? Aqui está a expiação para a alma, o derramamento do sangue é a expiação para a alma, o resgate, né, dos erros do espírito, no sentido simbólico, né? Por isso que existe a ideia de que o sangue de Jesus, derramado na cruz, fecha-se um ciclo de redenção. Quando se diz sangue de Jesus tem poder, né, é mais ou menos nessa linha, porque Jesus veio e completou um ciclo, como se lavasse a alma da humanidade. Né? Esse é o significado bastante interessante. E aqui, nesse processo de derramamento de sangue também, tem aqui grande valor dos primeiros mártires do cristianismo primitivo. Quando se fala que eles derramaram o sangue pelo Evangelho. E no dizer de Tertuliano, em relação ao sangue derramado dos cristãos, ele disse que cada gota de sangue do cristão era a semente de novos cristãos. Quanto mais se matava cristãos, outros cristãos nasciam, né? Entendendo agora a lição em seu sentido profundo, nós temos a mulher, quer dizer, o feminino, representa a alma. E esta alma se manifesta no sangue. Esta mulher, então, se aproxima de Jesus, que é a individualidade. Por quê? Já havia completado o resgate de seus erros, de suas falhas, né? E ela já estava, então, chegando naquele limite, já estava cansada de sofrer todas aquelas situações, todo aquele flagelo que ela sentia há 12 anos. Né? E então esse número 12 que é apresentado simboliza o processo do autossacrifício. A pessoa se impôs voluntariamente, realizado conscientemente. Por isso que cada encarnação a pessoa escolhe e aceita, né, o traçado da sua meta a atingir do ponto de vista evolutivo. E esse processo se dá para que se queime todas aquelas energias desqualificadas do ontem, transformando em energia renovada. Como o processo se dá na alma, que é um processo feminino, o derramamento do próprio sangue faz a expiação. Alguém pode dizer, e no homem? A mesma coisa. A alma é feminina, tanto para o homem quanto para a mulher. O derramamento do sangue não é apenas e tão somente do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista o autoprocesso de redenção. Uma escolha própria, voluntária e consciente, né? Então, isso que faz a expiação do espírito. Certo? Está dito também que nenhum médico terreno conseguia estancar o sangue. Por que isso? Porque ninguém vai libertar alguém libertar ninguém dos seus resgates fora do tempo, se ainda não chegou o tempo. Só a própria pessoa vai conseguir resgatar o tempo dela, quando ela der conta. Quando ela der conta, será o número 12. O processo da completude, né? Chegado, então, esse tempo para cada um de nós,
o 12 anos para cada um de nós vai ser diferente, né? Quando chega esse tempo, então vai a alma silenciosamente, ocultamente, em busca do encontro com a individualidade, né? O eu superior dela, dizendo, por menor que seja esse contato, por mais rápido que ele seja, eu vou ficar liberto ou liberta de todas as minhas dores. Aí então busca tocar, entrar em contato com a borda do manto, porque, gente, é pelas pontas, pelas extremidades, que melhor se escoa o processo do magnetismo. Isso é só a gente estudar. A gente percebe isso quando Franz Anton Mesmer, né, trouxe a ideia do mesmerismo, o magnetismo. A gente entende esse processo. Por isso que a imposição das mãos, quando Jesus impunha as mãos, significa o passar a energia, né? Então, a alma crê que ao entrar em contato com aquela vibração no plano da individualidade, certamente verá estancada aquela fonte de sangue. Isto é, a purificação do processo da alma, o sofrimento acaba. Ou seja, encerra-se ali aquele ciclo fatal, o resgate se completou, que também é chamado processo kármico, né? Entendendo a parábola, então, essa lição na nossa intimidade, temos o seguinte: o chefe da sinagoga representa a mente. Ao ver a mente, então, ao ver o estado lastimável da personalidade, que era a filha única, né? Recorre ao Cristo íntimo com absoluta fé, pedindo para que se realizasse aquele contato, isto é, que a individualidade tocasse a personalidade. O Cristo, então, verifica que o resgate já havia se completado pelo o autoconhecimento, pelo autossacrifício, um processo que é totalmente individual, consciente. O 12 daquele momento, esse 12 anos, esse processo aconteceu e foi completado pelo derramamento de sangue. Aí cessa aquele fluxo literal. Tanto seca-se o fluxo de sangue, quanto o ciclo, fecha o ciclo daquela situação, o ciclo evolutivo. É tão interessante que todos os evangelistas colocaram a cura da mulher exatamente antes de atender o pedido do pai da menina, o Jairo, que significa mente, né? O pai, mesmo ouvindo, né, dos seus próprios servos, ele tinha servo, né? Ele era chefe, né, da sinagoga e tinha vários servos. Os servos chegaram para ele e falaram o seguinte: o Jairo, a sua filha morreu e não tem mais nada para fazer. Então não precisa ficar importunando Jesus, mas ele a si mesmo recorre a Jesus. No sentido de o eu profundo dele, movido por uma firme convicção, ele vai até Jesus, a individualidade. E Jesus lhe renova a fé, dizendo: confia. Olha que interessante. Jesus, então, vai até a casa dele. Essa casa, então, significa tanto a casa do ponto de vista material, mas principalmente o corpo, que é a morada daquela alma naquela existência. E vê, essa passagem é fantástica. Jesus, então, se aproxima da casa, isto é, do corpo, e a vê cercada por uma multidão, um alvoroço de fluidos pesados. Esses fluidos pesados queriam apenas apossar-se
da vitalidade de Jesus. Por isso choravam, eles eram contratados para chorar, né, em vários... na época de Jesus era assim, havia o velório, vamos dizer assim, em palavras de hoje, e as pessoas eram convidadas para chorar, para tocar, para cantar, né? Aquelas pessoas ou aquelas vibrações que estavam ali presentes queriam apenas apossar-se da vitalidade de Jesus. Isso é perfeito, porque a mulher também usou da própria vitalidade de Jesus, só que experimentando a fé. Dando a fé, obedecendo a fé. E não os outros que queriam aproveitar fazendo alvoroço ou para chamar a atenção de qualquer sentido, né? Jesus então percebe isso rapidamente e manda todos saírem, permitindo somente a presença das personalidades que já estavam equilibradas. Quais eram as personalidades equilibradas? O pai, o Jairo, que significa que o espírito, né, na interpretação, a mãe, né, que significa a mente, e os discípulos, Pedro, simbolizando as emoções, Tiago, simbolizando o intelecto, e João, simbolizando a intuição. Então, entrando no quarto e fechando a porta, nós já falamos aqui diversas vezes, fechar a porta, inclusive, principalmente para todos os burburinhos inservíveis, né? Nesse instante, então, o Cristo interno toma a mão da menina, isto é, une a si a personalidade da menina e fazendo com que ela renasça da morte para a vida. Isto é, dando a ela um novo ciclo existencial, não mais apegada às ilusões terrenas da matéria, mas no mundo do espírito, embora ainda num processo carnal, na existência carnal. Uma vez, então, despertada a personalidade, vem a preocupação com a manutenção vital daquela criatura, que sai de uma situação e entra em outra, que sai da morte para a vida e sugere, ou aliás, manda que ela seja alimentada. Olha que bacana que é isso. Não apenas o alimento material, mas principalmente o alimento, né, do aprendizado do campo mental e espiritual. A menina ali precisa ser uma nova criatura naquele momento. Então a lição nos mostra a ressurreição de uma personalidade cujo karma, vamos dizer assim, cujos erros, tenham sido resgatados totalmente por causa do número 12. Por vontade própria, totalmente consciente, do auto-sacrifício, no derramamento do próprio sangue. Gente, sacrifício aqui, eu sempre lembro, que é na ideia do sagrado ofício. Não é aquele sacrifício de aguentar todas as coisas, não. É no processo de autoconhecimento, de autotransformação. Não confundir isso, né? Esse resgate total, 12 anos de hemorragia e 12 anos da vida da personalidade, deve sempre vir antes da ressurreição. Lógico, porque é necessário que o espírito esteja purificado de qualquer resquício do passado e que não haja mais a necessidade de nenhuma gota de sangue para ser derramado. A partir daí, então, não existe mais derramamento de sangue, tudo se estanca e acontece o processo da ressurreição. Entendendo, né, finalizando já essa nossa reflexão, olha que interessante, a gente vê nessa lição o trabalho que é ocorrido nos diversos planos. No primeiro plano, nós temos o corpo físico, isto é, inerte e trazido de volta às sensações. Segundo plano é o plano etérico, desculpa, gente. O plano etérico simbolizando as emoções. O terceiro plano,
o plano astral, significando a transformação. O quarto plano, o plano do intelecto, que tem que ser iluminado pelo alimento do pão espiritual. O quinto plano é o espírito individualizado que precisa voltar a comandar o veículo físico, revivificando sob a direção da mente. O sexto plano tem um fato curioso que revela o nome do próprio pai, Jairo, que significa o sexto. E o sétimo plano significa a centelha divina, o Cristo interno, expandindo-se em manifestação plena através da personalidade ressuscitada, plasmando assim o nascer do homem novo, de uma nova criatura. Esta é a reflexão que eu preparei, que eu gosto muito desse tema. Espero que todos aproveitem bem essa reflexão, principalmente dentro da gente, né? Vamos ver quando que nós vamos completar dentro da intimidade de cada um de nós o número 12 da redenção. Obrigado, gente, e que na próxima segunda a gente continue com nossos estudos.